Bom, agora na página 12 do quarto livro de História da Igreja, vamos ao item 4, Ário e Alexandre de Alexandria. Bom, esses dois teólogos que nós vamos ver agora, eles já eram dois teólogos hereges, né? Ário, eu falei para vocês do mestre dele, o professor dele, chamado Melécio, era assumidamente um traditore, né? Tanto que ele, durante a perseguição, eu mostrei para vocês que ele tomou o púlpito de um bispo que fugiu, foi morar nas catacumbas, nas montanhas. Ele pegou, assumiu o púlpito, depois foi expulso quando acabou a perseguição, né? Tá bom? Então eram dois hereges dessas igrejas que, durante a perseguição, cultuavam o demônio para não morrer. E qual será o debate deles? Aqui vocês têm que prestar atenção, porque na história eles colocam você sempre entre Ário e Alexandre, como se alguém ali tivesse certo. Mas nós veremos que são dois hereges. Ambos estão defendendo a doutrina de Orígenes de Alexandria, dizendo que Deus morreu na cruz. Sendo que Alexandre, ele dizia que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. E Ário, eu digo que ele era um herege menor. Por quê? Ele dizia, olha, eu não posso dizer que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Então eu digo que foi um Deus menor, que foi gerado, que não era imortal. Esse pode morrer, porque eu não posso dizer que Deus morreu na cruz. Toda a confusão doutrinária vinha de Orígenes. Eles tinham que ter dito, a Orígenes está errado, quem morreu na cruz foi o homem Jesus, porque Deus é imortal, ele não morre. Tanto que ele diz, né, derribai esse templo e eu o reedificarei, porque ele não estava morto, como Deus ele estava vivo, tá bom? E lembrar também que a nossa revista de escola dominical aí, da lição 6 do segundo trimestre de 2024, ela falando lá de Jesus no deserto, ela defendeu claramente a doutrina de Orígenes também, a mesma doutrina, porque disse que Jesus Cristo, como Deus, foi tentado no deserto, quando a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então nós pregamos que o homem foi tentado. Se nós vivêssemos lá nesses dias, eles mandavam matar. Tanto que, olha, nós estamos no ano 318. No ano 450, a Igreja Católica vai fazer um concílio onde vai ser colocado como lei: quem não aceitar que Deus morreu na cruz, quem não aceitar que Maria é mãe de Deus, tá bom? Tem que ser morto, tá bom? Bom, então vamos ver sobre Ário e Alexandre de Alexandria. Em 318 da era cristã, o bispo Ário, discípulo do Lápis Melécio de Licópolis, aquele que eu falei para vocês que tomava púlpito dos pastores que fugiram durante a perseguição, se envolveu em grande debate com Alexandre de Alexandria. Alexandre era como o bispo principal e Ário, ele era um presbítero, um auxiliar, né? Ário defendia que Jesus Cristo não era Deus eterno, mas era a primeira criatura de Deus. Ário dará origem a uma corrente católica chamada arianismo. E aqui deixa eu explicar para vocês. Como que eu vou usar na história o que é a verdade, que vocês verão. Surgirão diversos catolicismos, tá bom? Aqui já vai surgir um primeiro catolicismo, que é o catolicismo ariano. Então vai ficar existindo o catolicismo romano e o catolicismo ariano. O catolicismo ariano, ele vai ser adotado por alguns imperadores de Constantinopla, por exemplo, e quando eles ganharem força, que o imperador se converter ao arianismo, o que vai acontecer? Eles vão perseguir os católicos romanos e matar os católicos romanos. E os católicos romanos também perseguem e matam os arianos. Ou seja, se você acreditar que essa aqui é a igreja de Deus, você vai ter que voltar lá, como eu li, o primeiro tópico que eu li foi de um historiador judeu, que ele não consegue entender como que a igreja pobre e perseguida passou a ser uma igreja rica e perseguidora. Aí eu respondi para vocês e repito, é que essa aqui não é a verdadeira igreja, isso aqui é um confronto entre dois hereges. Tá bom?
E além da, então vai ter a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ariana, depois surge a Igreja Católica de Constantinopla, que é conhecida até hoje como Igreja Ortodoxa ou Católica Ortodoxa, tá bom? Depois surge uma quarta igreja, que hoje ela é conhecida como Igreja Católica Copta. Ela surge aonde? Ela surge em Alexandria. E essa ainda tem uma particularidade, ela adota, até hoje, ela adota o culto, né, dos faraós, o livro dos mortos do Antigo Egito, aquelas orações, aqueles cânticos, tudo é feito nessa igreja. E para vocês verem a importância desse estudo, né, agora em 2017 teve um presbiteriano famoso, né, considerado um dos maiores teóricos do calvinismo, que ele trocou a igreja presbiteriana por essa igreja copta. Eu cito ele como exemplo porque até 2017 ele dizia que invocar os mortos era purgatório, culto ao demônio. Agora ele está lá praticando o culto ao demônio, o que ele dizia, chamava de culto ao demônio, o que Calvino chamou de culto ao demônio. Ele está lá praticando invocação aos mortos e, além disso, está lá praticando aquela oração dos faraós, do livro dos mortos do Antigo Egito. Então, para essas pessoas, não existe doutrina, não existe regra nenhuma. E por que isso tem que ser falado, irmãos? Porque essa apostasia quer desviar a igreja de Deus, né? Quer desviar a igreja de Deus. Então, nós não podemos ficar calados. O comentário prossegue. A Igreja Católica de Roma e a Igreja Católica Ariana vão se envolver em perseguições de ambas as partes, tá bom? A Igreja Católica Ariana, ela continuou praticando culto aos mortos, tá bom? Ou seja, praticava culto ao demônio, só que matava os católicos romanos, e os católicos romanos matavam eles. O tema continuará sendo discutido até o ano 323 no Concílio de Nicéia. Nós vamos estudar esse concílio, não? Ou seja, o problema durou 5 anos e Constantino, que não entendia nada de doutrina, ele não queria essas divisões. Ele queria que os bispos simplesmente seguissem na vida deles, fazendo seus rituais. Então a história diz mesmo que ele vai bater na mesa e vai falar só, tem que sair daqui com uma decisão só. E a decisão deles vai ser por condenar Ário e assumir que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Bom, eu coloquei aí também um texto bem interessante da autora Débora Souza, do livro História da Igreja e do Pensamento Cristão na Antiguidade. Você tem o livro aí no rodapé e também lá na referência bibliográfica. Ela diz: entretanto, antes de expormos as ideias de Ário, é importante destacarmos que polêmicas e debates acerca da natureza de Jesus já existiam desde o século III. Orígenes, por exemplo, defendia a ideia de que o Filho era da mesma essência ou substância que o Pai e que o Filho era eternamente gerado. O que significa isso, eternamente gerado? Se você foi gerado no eterno passado, mesmo assim você tem uma origem, né? Bom, Jesus Cristo como Filho, a Bíblia é clara em dizer que ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Cujas saídas são desde a eternidade. Então ele é o Deus eterno que veio aqui na terra, fecundou o óvulo de Maria e assim gerou um filho aqui que viveu na terra e morreu como homem, tá bom? Então, Orígenes, ele é o originador dessa confusão, porque ele também vai dizer que a humanidade de Jesus, a parte humana e a parte divina, ele resolveu explicar como elas se uniram, tá bom? Como foi essa união? É claro que ninguém tem como explicar isso. A Bíblia só me diz que ele era homem e me diz que ele era Deus. Pronto. Aprendam comigo e com Apolo a não ir além do que está escrito, disse o apóstolo Paulo. Orígenes não olhou para isso. Então, ele tentando explicar, ele chegou à seguinte conclusão, que é filosófica. Ele era um filósofo. A conclusão diz que essa união foi perfeita.
de maneira que tornou-se uma só pessoa. Por isso que eles dizem, se é uma pessoa, eles dizem então que no deserto foi tentado o homem e Deus. Na morte, morreu o homem e morreu Deus. Não dá para fazer distinção. E nós cristãos fazemos distinção, porque nós jamais vamos pregar que Deus morreu na cruz. O Deus eterno não tem como morrer. O Deus imortal não tem como morrer. Tá bom? O comentário conclui. Ário e Alexandre eram discípulos de Orígenes, e como este, defendiam que Deus morreu na cruz. Ário defendia que na cruz morreu um Deus menor, que foi gerado, enquanto Alexandre defendia que na cruz morreu o Deus eterno e imortal. É até difícil distinguir aqui quem é o mais herege, né? Quando eles colocam essas opções, eu falo que são aquelas opções que colocam para você, escolhe entre o diabo e o Satanás, né? Porque você está escolhendo entre hereges. Se você falar que Alexandre está certo, e eu já vi muitos cristãos, talvez por distração, acabar apoiando a teoria de Alexandre e condenando Ário. Na verdade, nós temos que condenar os dois, porque ambos faziam parte dessa igreja que invocava o mundo dos mortos, era uma igreja pagã, e entre esses paganismos, eles estão aqui debatendo a heresia de Orígenes. Orígenes viveu 60, 70 anos antes desses homens, tá ok? Mas aquela filosofia dele, filosofia teológica, ela se manteve viva. Por quê? Foi um homem que escreveu muito. E tudo indica que num determinado período da vida dele, ele foi convertido. Eu contei para vocês que o pai dele foi morto numa perseguição, ele era jovem, ele queria se entregar para morrer junto com o pai, a mãe não deixou. Então, e depois, já velho, ele foi preso na pior perseguição daquele período, né? Talvez a segunda pior da história, que foi a de Décio, que era um imperador que ele era extremamente pagão. A perseguição de Diocleciano, ele não estava nem aí para a religião, ele obedecia o que os sacerdotes pagãos falavam. Mas a história diz que a mulher dele e a filha eram cristãs. Ele andava com cristãos na sua comitiva. Foi até o que os pagãos usaram, os sacerdotes pagãos, para dizer, os deuses não querem responder porque você está andando com cristão. Aí ele mandou perseguir os cristãos. Já Décio não. Lembre-se, Décio ele era general e ele já criticava o imperador que era simpático aos cristãos. E ele acabou matando o imperador, né? Fez uma revolta e matou o imperador. Então, Orígenes foi preso naquela perseguição e depois foi solto. Tudo indica que ele, apesar de não ter prova, né, também foi um traditore e começou a pregar um monte de heresias. Então, um homem que escreveu coisas boas, escreveu muitos comentários, que a história diz até que se perdeu. Nessa época eles tinham acesso a esses comentários. O homem escreveu muitos comentários da Bíblia, muito inteligente, mas herege.